Então, boa tarde, meus irmãos, a todos que nos assistem aqui na página do Centro Espírita André Luiz. Aqui estamos mais uma vez reunidos, procurando levar essa live aos irmãos, umas palavras de conforto, de aprendizagem, de entendimento, irmos dando a nossa cota, a nossa parcela de participação, apesar de todos esses momentos que estamos vivendo, se estendendo ao longo do ano, né? Então, convido os irmãos a juntos nos harmonizarmos e elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe benfeitora, a espiritualidade amiga, agradecendo pelas bênçãos do dia, da nossa vida, da saúde nossa e dos nossos familiares. Agradecer. E o que te pedimos neste dia é mais uma vez essa sustentação e esse bom ânimo para desempenharmos com pleno êxito as nossas atividades, sempre baseados nos teus ensinos, nos teus exemplos de amor, de fé, de caridade, de todas as boas virtudes. E assim, Senhor, gratos pelo teu amparo, iniciamos este trabalho da tarde. Que a tua paz, que a tua luz nos envolva a todos neste momento. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, o tema da tarde de hoje, há tempo que eu vinha me preparando para esse tema, sobre expiações coletivas. E aqui hoje me reportarei também aos casos dos desencarnes coletivos. Desde que o mundo é mundo, que nos conhecemos, que temos consciência, né? Que estamos entrando em plena consciência, estamos sempre ouvindo notícias de grandes catástrofes, tragédias, cataclismos, enfim, grandes fatos que envolvem, aonde vem a desencarnar grande número de espíritos que aqui estavam encarnados. Ontem mesmo, os irmãos devem ter assistido, tivemos o triste episódio, né, no Líbano, em Beirute, desse episódio que veio trazer tantos desencarnes ali naquele momento. Tivemos mais de 100 desencarnes e muitos feridos. Uma tragédia que podia ter sido evitada, onde muitos irmãos ali perderam a vida, nem imaginavam que aquilo podia acontecer, mas é assim, né? São as sábias leis de Deus que reúnem esses irmãos, essas almas afins, que tinham esses compromissos kármicos, esses resgates para fazer juntos. Então, o desencarne coletivo, as expiações coletivas, como hoje me reporto, ele é explicado na visão espírita como uma maneira de várias almas com débitos semelhantes cumprirem seus trabalhos e conseguirem a redenção nessa encarnação. Essas almas, né, que tinham débitos de reencarnações passadas, associam-se na espiritualidade, ainda antes do nascimento, antes de reencarnar. Enquanto no mundo espiritual, essas almas com essa parecência, com essa identificação de karmas, essa necessidade de resgates, se reúnem e decidem, né, reencarnarem juntas para realizar esse trabalho redentor e para poder evoluir mais rapidamente. Então, meus irmãos, essas tragédias coletivas, todos esses casos de desencarnes coletivos, de expiações coletivas, não são fatalidades ou coincidências, porque não há coincidências, não há nada obra do acaso na obra de Deus. Tudo é meticulosamente previsto pela espiritualidade amiga e obedecendo às regras, às leis de ação e reação. Então, quando nos reportamos às vítimas,
né, desses acidentes coletivos, desses vários fatos que acontecem em todo o planeta, tsunamis, terremotos, deslizamentos, incêndios, explosões como ontem, não são obras do acaso, né? São acontecimentos que estavam previstos. Essas pessoas que ali desencarnaram não são vítimas naquele momento, mas eles estavam conscientes, sabiam, aceitaram essa redenção, virem cumprir essas suas dívidas, né, que tinham deixado para trás. De acordo com o Livro dos Espíritos, que é uma das 5 obras básicas da codificação, né, elaborado por Allan Kardec, essas experiências de desencarnes e de expiações coletivas, elas têm vários objetivos. Embora nós não entendamos, só nos reportemos no pensamento do sofrimento, né, das perdas, da devolução de entes queridos, às vezes, muitas vezes, tão prematuramente, tão jovens, mas tudo tem um porquê. E vários objetivos, então, que tem essas desencarnes, essas expiações coletivas. A principal delas, fazer os espíritos avançarem mais depressa. Espíritos que, como eu disse, que já tinham de outras vidas esses débitos, essas dívidas com as leis de ação e reação, com a lei de causa e efeito, e precisavam resgatar essas dívidas. É uma maneira desses espíritos reunidos resgatarem mais rapidamente os seus débitos, pagarem as suas contas para com a divindade. Outro objetivo, e muito importante, realizar ajustes mais rápidos que demorariam séculos, tanto na sociedade quanto nas leis, nas organizações, enfim. Promover ajustes, mexer com estruturas que precisavam ser modificadas. Promover melhorias, apurar esse processo de evolução que todos estamos passando e que é tão urgente. Aqui me reporto, como no caso da tragédia da Boate Kiss, que ceifou tantos jovens, o que se vê como mais necessário, além de toda a situação kármica de resgate de dívidas desses jovens? A necessidade da mudança das leis de segurança da Terra, principalmente no nosso país. Vejam, meus irmãos, quanto mudou a partir daí. Quantos cuidados, quanto mais cuidado está toda essa questão da liberação de ambientes, de alvarás, os funcionamentos de casas noturnas, de boates, de salões, enfim, de ambientes onde circulam um grande número de pessoas. Eram mudanças necessárias e essas leis precisavam ser implementadas e precisavam ser postas em prática. E infelizmente, para os pais, para todos nós, né, que ali tivemos essas perdas, essas devoluções, nós vemos como essa fatalidade, como o que aconteceu. Mas muita coisa melhorou a partir daí. E aí se vê o proveito de ter acontecido esse grande resgate coletivo de mais de 242 jovens e tantos, né, sobreviventes. Em tudo, meus irmãos, temos que ter essa noção do proveito que se tira das situações, não é? Essas provas e expiações coletivas proporcionam ocasião ao homem de exercitar a sua inteligência, mostrar a sua paciência e resignação perante Deus. Olha só, exercitar a nossa inteligência e mostrar a nossa paciência e resignação. Então, como eu já falei, né, vem para modificar, vem para fazer com que melhoremos. Neste livro, que até inclusive recomendo aos irmãos, Desencarnações Coletivas, inclusive tem aqui na Casa Espírita, um livro muito bom do Isoldino Rezende. Ele faz, além de contar toda a história do livro, ele cita aqui
as perguntas 999 e 1000 do Livro dos Espíritos, para nos ajudar no entendimento aqui hoje. Então, Kardec pergunta aos espíritos: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Então, Kardec perguntou se basta o arrependimento. E a resposta dos espíritos: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, o arrependimento, mas ele tem que expiar o seu passado. Ele tem que expiar o seu passado, é uma obrigatoriedade. Não evoluímos sem essa expiação das nossas faltas, dos nossos débitos, do que deixamos passar em vidas anteriores. Então, aqui está, na questão 999 do Livro dos Espíritos. E a questão número 1000. Já desta vida, desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Se já desde esta vida, na nossa encarnação. E os espíritos respondem a Kardec: sim, já podeis ir reparando-as, mas não resgatando. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, algumas pequenas privações, né? Ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morrer, quando de nada mais precisais. Então, o que os espíritos respondem? Que para resgatarmos as nossas faltas é preciso um esforço grande, não é com privações pueris, infantis, pequenas. Exige um grande esforço para o resgate de nossas faltas. Somente por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Vejam bem, meus irmãos, a reparação das faltas, ela é um trabalho duro, que exige de nós, exige persistência, dedicação, doação, que domemos o nosso orgulho, né? O que fizemos de errado, exige de nós muita força e muita coragem para repararmos. E nos casos das desencarnações coletivas, esses grupos de espíritos se reúnem e decidem, né, expiar juntos, estarem unidos nessa causa, estarem juntos para juntos impulsionarem o progresso. Agora sobre reencarnação, então, e progresso. As reencarnações são passos importantes para que possamos progredir rumo à nossa evolução, a reencarnação. Ou seja, quanto mais voltamos à Terra, mais podemos aprender com nossos erros e nos tornarmos melhores. Assim, os desencarnes coletivos funcionam como um catalisador. Agora, hoje eu estava pesquisando sobre catalisador. É um aparelho que dá pressão, que dá força, que impulsiona. Então, os desencarnes funcionam como um alavancador, né? Fazendo com que várias almas progridam mais depressa. O objetivo maior, portanto, é levar as almas a cumprirem sua escala evolutiva. Cada um de nós, antes de reencarnar, recebe um planejamento reencarnatório, quando o plano espiritual decide as experiências necessárias que serão vividas, pensando sempre no aprimoramento espiritual. É claro que cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Então, nós, enquanto no mundo espiritual, recebemos o nosso planejamento reencarnatório, de acordo com as necessidades, com o que teremos que vivenciar, com o que teremos que, fazer aqui nessa vida para evoluirmos, para crescermos, como diz aqui, buscando o nosso avanço espiritual, recebemos este planejamento. E muitas vezes, esses casos de desencarnes, de expiações coletivas, já vemos, esses espíritos já vêm com essa programação.
Temos sim o nosso livre-arbítrio para escolher, né, este ou aquele caminho a seguir, fazer as nossas escolhas, mas nós viemos com esse planejamento. E esse planejamento ele é feito buscando a nossa melhora, o nosso crescimento. Tudo que Deus faz, toda a espiritualidade se envolve sempre em buscar o melhor, né? Então, nesses casos de desencarnes coletivos e de expiações, o que rege esses desencarnes, na maioria das vezes, se não todas, é a lei de ação e reação. Quando reencarnamos, nós esquecemos o que vivenciamos no plano espiritual, assim como os compromissos que assumimos. Ao longo da nossa trajetória terrena, conforme a nossa maturidade, poderemos ser lembrados de algum compromisso, através da nossa consciência, né? Mas mesmo nos desencarnes coletivos, cada pessoa o vivencia de uma forma pessoal. O desencarne ocorre de forma coletiva, né? Ou numa queda de avião, né? Num incêndio, enfim. Mas cada espírito que está ali, o vivencia de uma forma muito pessoal. Uns apresentam aceitação, outros não. Muitos se rebelam, né? Até depois do acontecido, ainda porque que foi ceifada essa experiência. Em tudo entra a evolução, a escala evolutiva, as condições de cada um. Todos nós carregamos nossos débitos de vidas passadas. Infelizmente, né, meus irmãos, muitos débitos. Por isso que o Espiritismo explica que toda ação gera uma reação. E o desencarne coletivo é uma reação a débitos passados semelhantes. Então, débitos passados semelhantes, irmãos que tinham as mesmas características de débitos, as mesmas expiações, né, se reúnem, então, para resgatar esses débitos. E aqui hoje, então, eu vou fazer a leitura para os irmãos de um trecho da carta, de uma carta psicografada do Guilherme Pontes Gonçalves. É um jovem que desencarnou na tragédia da Boate Kiss, né, juntamente com 240 e tantos mais jovens. E ele mandou lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, uma mensagem psicografada muito linda, muito esclarecedora. Uma mensagem com cunho coletivo. É uma mensagem que não serviu somente para os pais dele, Mariângela e Ricardo. É uma mensagem que serviu para todos nós, pais, que ali estávamos e que, ao ouvir essa mensagem, ela serviu de esclarecimento para todos nós. Serviu, né, para explicar um pouquinho e nos ajudar a entender e aceitar. Ainda, né, foi em 2014 essa mensagem, ainda tudo tão próximo da tragédia, ainda tudo estávamos ainda, né, tudo muito verde, como se diz, né, tudo muito doído ainda. Essa mensagem nos ajudou bastante. Então ele começa com as saudações iniciais e ele, lá por um certo trecho, que é o que vou me reportar, ele diz assim: contudo, de minha parte, compreendo que no último quartel do século de 1900, mais de 200 de espíritos desejosos de adentrar o terceiro milênio da era cristã, sem maiores comprometimentos kármicos, reuniram-se no mundo espiritual e decidiram pelo resgate coletivo das faltas cometidas em séculos anteriores. Vejam bem, meus irmãos, o que eu falei aqui. Espíritos, desejosos de adentrar o terceiro milênio da era cristã, esse novo milênio que estamos vivendo de transformação, de mudanças, de renovação. Eles precisavam estar melhores, estar prontos para novas experiências, para o crescimento. Reuniram-se e decidiram pelo resgate coletivo das faltas cometidas em séculos anteriores. Veja bem, eles carregavam
esses débitos, essas faltas cometidas. E até que ele não fosse feito esse resgate, eles não teriam condições de evoluir mais rapidamente, de alçar novos voos, de viver realmente em plenitude, com a consciência tranquila, poder avançar rumo ao progresso espiritual. Segue ele. Claro que os referidos compromissos não diziam respeito tão somente a nós outros, aos jovens, né? Visto que, em maioria, aqueles que nos acolheriam na condição de filhos, então nós, os pais, igualmente se encontravam comprometidos perante as leis divinas, que nos compelem às quitações de nossos débitos para com a nossa consciência. Então aqui ele nos explica e nos traz essa responsabilidade que todos nós, enquanto pais, também tínhamos. Também tínhamos a nossa parcela de resgates a fazer, de expiações a cumprir. Então essa carta, meus irmãos, depois ele segue, né? A carta, uma carta muito linda, muito esclarecedora, como eu disse, de cunho coletivo, que não foi somente para os pais do Guilherme, foi para todos nós, que o Guilherme sempre, quando se reporta, ele procura trazer uma mensagem que sirva para muitas pessoas, que acolha o maior número possível. Essa carta veio trazer muito entendimento para nós, que nós pais também tínhamos os nossos débitos. Então, esses irmãos, né, que nesse momento de grande transição, em que se aprofundam os fenômenos naturais, os cataclismos, as incidências de toda a ordem da natureza, né, de terremotos, vulcões, de tsunamis, maremotos, enfim, todos esses problemas geológicos, né, que movimentam a Terra, assim como essas expiações, esses desencarnes causados pela mão humana, por incêndios, ou como ontem, né, por negligência, que todas essas situações, todos esses que perderam, que devolveram seres entes à espiritualidade, também tinham a sua parcela de resgate. Também tinham, porque nada acontece neste plano sem a permissão de Deus. Então, os espíritos resgatam a dívida, a sua culpa, fazem a sua expiação, e para nós que aqui ficamos, também temos a nossa parcela de culpa, de expiação, e a nossa missão aqui é buscarmos a aceitação, o entendimento, aprender, crescer, evoluir, não ficarmos nos lamentando, pensando que fomos vitimados, que esses seres muito amados nos foram roubados. Entender que para tudo há um propósito divino. Que se o que estamos passando foi aceito por nós, né, antes de reencarnarmos, sabíamos, né, os nossos débitos e aceitamos essas expiações, aceitamos fazer a devolução desses entes muito amados, entendermos que tudo é para a melhoria, tudo concorre para a melhoria, para o progresso do nosso planeta, que Deus não estaria agindo injustamente conosco, somente para nos punir por nada. Essa aceitação, esse entendimento que nós temos que ter, meus irmãos, e buscar a força na fé, tentar aprender. Quanto, meus irmãos, que nós, todos nós, pais e mães e familiares, irmãos desses jovens da tragédia da Boate Kiss, procuramos crescer e evoluir a partir de tudo que aconteceu. Não fosse esse acontecimento tão triste na vida de todos nós, estaríamos todos muito bem acomodados nos nossos lares, né, levando a nossa vidinha. Mas essa tragédia veio, assim como tantas outras, para mexer conosco, para nos tirar da nossa zona de conforto e com certeza para nos fazer crescer.
nos chamar a sermos melhores, a colocarmos a nossa dor, o nosso sofrimento em auxílio dos irmãos. Dessa dor, tirarmos o proveito. Porque a dor, pela dor, não resolve nada. Somente ficamos cada vez mais para baixo, mais deprimidos, mais vitimizados. É preciso o impulso. E termos essa fé que a espiritualidade amiga nos protege, nos ampara, e principalmente nos resgates coletivos, nos desencarnes coletivos, as equipes espirituais que proporcionam esses resgates desses seres que estão retornando à pátria espiritual, são equipes muito grandes. É tudo muito bem organizado pelo plano espiritual. Então, que não fiquemos maldizendo a Deus ou buscando culpados, apontando, dedos, querendo uma justiça que não vai trazer os nossos entes queridos de volta. Procuremos dar a volta por cima, buscar a superação, mas com plena consciência de que ali esses nossos entes queridos resgataram suas dívidas e que é uma oportunidade para o nosso crescimento. Sermos melhores aqui para, assim que for possível, quando Deus permitir, nos reencontrarmos com estes seres muito amados e com eles podermos nos rejubilar, nos jubilar por termos vencido essas provas juntos, por termos aproveitado essa oportunidade para crescer, para evoluir, para melhorar. Então, meus irmãos, o tema da tarde era esse, sobre expiações e desencarnes coletivos, Um tema assim que diariamente, seguidamente está se vendo esses casos de desencarnes em todo o mundo. Procuremos entender a benevolência, a bondade divina em tudo que acontece. Procuremos aprender com essas experiências, ver o que esse fato, esse acontecimento quer que mudemos em nós ou no mundo, o que esse fato veio proporcionar de mudanças, de acelerar o crescimento, o progresso, a evolução do nosso planeta. Não vejamos esse fato como uma tragédia, um cataclismo, um fato isolado, mas um fato necessário à evolução do planeta. E que, conforme nos fala a espiritualidade, cada vez mais e mais será necessário se apressar esse nosso crescimento espiritual, essa nossa melhora íntima, essa nossa reforma íntima, para que possamos, como diz o Guilherme na carta, adentrarmos o novo milênio com novas perspectivas de crescimento espiritual. Então, meus irmãos, o tema da tarde era esse. Espero que tenha ficado para a reflexão, para o entendimento de todos. E mais uma vez, convido a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, ao benfeitor espiritual da casa, irmão André Luiz, agradecendo por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Agradecer, Senhor, por tantas bênçãos, por tantas graças, pelo teu imenso amor, por tantas oportunidades que temos de crescer, de evoluir, de aprender e de servir. Te pedimos, Senhor, que saibamos cada vez mais valorizar essa nossa experiência reencarnatória, valorizar essa nossa trajetória terrena, buscando o nosso crescimento e sermos a cada dia melhores, mais mansos, mais humildes, mais fraternos, mais misericordiosos. Que a tua paz, Senhor Jesus, que o teu imenso amor nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja.